Olá, me perguntaram, irmão Fabrício, qual a explicação simples e resumida do tempo que Jesus passou dos 12 anos de idade até os 30 anos, visto que a Bíblia não dá os evangelhos, os sinóticos, chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João não dizem nenhum relato, nenhuma passagem que indique que Jesus, onde Jesus esteve, com quem Jesus esteve, dos 12 anos, quando Maria e José, o seu pai, Yosef, José encontraram com ele no templo entre os doutores, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Bom, há algumas coisas. A Bíblia não é um livro de religião, não é um livro de ciência, é um livro de revelação e da religião judaico-cristã. E Jesus, alguns afirmam que Jesus provavelmente ele voltou para Nazaré, para a sua cidade, terra natal, aprendeu o ofício de carpinteiro. Na verdade, segundo estudiosos, Gundry, Shedd, Joaquim Jeremias e outros mais eruditos do Novo Testamento, Jesus seria pedreiro carpinteiro, ou técne, que seria um trabalhador da construção civil, um construtor, e ele estaria ali trabalhando com o ofício que ele aprendeu do seu pai José, Yosef, na carpintaria de José, junto com Maria e seus irmãos e irmãs, como diz as Escrituras. Outros afirmam, baseado em fontes extra-bíblicas, que por exemplo, os evangelhos apócrifos ou pseudoepigráficos, né, espúrios, que não estão na Bíblia, na lista, no cânon oficial, digamos assim, do Novo Testamento, que Jesus estaria com gurus do Oriente, que aprenderia o ofício de curandeiro, chamado de farmaqueia, né, que era tipo farmacêutico, ou curandeiros que usava ervas para curar doenças e muitos milagres e curas atribuídos a Jesus. Nos evangelhos e nos sinóticos, alguns eruditos e ateus e alguns estudiosos que não acreditam na versão oficial da Bíblia, digamos assim, tradicional ou ortodoxa, digamos assim, que Jesus estaria ali no Tibete, né, aprendendo com mestres ali a arte dos encantamentos, das curas e de provérbios e outras máximas e mensagens de sabedoria oriental. Mas aí são fontes extra-bíblicas, não canônicas, não inspiradas por Deus, chamada de apócrifos ou pseudoepigráficos, como por exemplo o Evangelho da infância de Jesus, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria de Magdala, ou Maria de Magadã, ou Maria Madalena, como queiram, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Apocalipse de Jesus, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pilatos. Então são Evangelho de Maria Madalena ou Maria Magdala. Então seriam fontes extra-bíblicas que afirmam o tempo que Jesus esteve ali entre os 12 a 30 anos de idade. Então você tem fontes também extra-bíblicas, além dos evangelhos, dos sinóticos, chamados sinóticos pelos teólogos, pelos estudiosos e pastores, fontes históricas e historiadores, como por exemplo
Flávio Joséfos, que é um historiador judeu muito conhecido, Plínio o Jovem, Tácito, Tucídides, o próprio Eusébio de Cesareia, pai da igreja, da patrística, que estudioso, né, da história do cristianismo, do judaísmo, da história da igreja, compôs um compêndio, escreveu um compêndio chamado História Eclesiástica, datando do primeiro século, início do primeiro século, até o quinto século, ou quarto século, se eu não me engano, Eusébio de Cesareia, né, um dos pais da igreja. Bom, então basicamente a opinião mais aceita entre os eruditos, entre os teólogos estudiosos, os hermeneutas e exegetas bíblicos do Novo Testamento, é que Jesus esteve mesmo na sua cidade, na sua terra natal, ajudando a Maria a cuidar dos seus irmãos, das suas irmãs, filhos de José, provavelmente de outro casamento. Existe também essa especulação, essa fonte. Então há muitas especulações, muitos indícios. Tá ok? Mas basicamente a explicação é que Jesus ficou dos 12 aos 30 anos lá com a sua família em Nazaré.